Depois de 17 dias internado, o presidente Jair Bolsonaro voltou ao trabalho em Brasília. E ele declarou que deve sair hoje uma definição sobre a reforma da Previdência. Então vamos a Brasília para saber os detalhes com o repórter Daniel Ito. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Marcelo. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai bater o martelo nesta quinta-feira sobre a reforma da Previdência. Ele afirmou que sua grande dúvida é em relação à idade mínima para aposentadoria, que para os homens deve ser de 62 ou 65 anos e para as mulheres 57 ou 60 anos. Caso o presidente escolha pelos valores menores, a reforma da Previdência também vai estipular regras de transição que podem durar até o ano de 2032. As afirmações foram feitas em entrevista concedida à TV Record, quando Bolsonaro ainda estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele recebeu alta ontem após 17 dias de internação para a retirada da bolsa de colostomia. Vamos conferir os detalhes sobre esse assunto na reportagem de Vanessa Casalino. Esta é a imagem do presidente Jair Bolsonaro antes de sair do hospital. Ele embarcou nesta van em direção ao aeroporto de Congonhas. De lá, voltou para Brasília. Pelo Twitter, o presidente disse que finalmente deixou em definitivo o risco de morte. O último boletim médico foi divulgado logo depois. É um extenso relato com 3 páginas sobre a internação do presidente. A alta médica diz que o presidente saiu com o quadro pulmonar normalizado, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Os médicos prescreveram que ele se mantenha em descanso e ele faça essa autoavaliação quanto a receber os seus ministros ou não. E hoje o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre criminalização da homofobia. Esse, aliás, é outro tema sobre o qual o presidente Jair Bolsonaro se manifestou por meio da AGU, a Advocacia Geral da União. Daniel, os ministros do STF já começaram a votar esse assunto? Ainda não, Marcelo. Na sessão de ontem, nós tivemos a leitura dos relatórios e também a sustentação oral dos advogados que participaram da ação. A votação dos ministros deve começar na sessão que está marcada para esta tarde, mas os votos prometem ser longos e o julgamento não deve acabar hoje. Homofobia é a violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Os autores das ações no Supremo pedem que a homofobia seja considerada crime de racismo enquanto o Congresso não aprova uma lei específica sobre o tema. As instituições contrárias à proposta defendem que a definição de crimes é uma atribuição do poder legislativo e não do judiciário. Ontem à tarde, 9 advogados e procuradores ocuparam a tribuna para falar do assunto e a gente separou um trecho de 2 defesas, uma contra e outra a favor da criminalização da homofobia. Vamos conferir. Ninguém quer condenar e prender padres e pastores por dizerem que a homossexualidade, ou seja lá o que for, é pecado. De maneira nenhuma. O que nós somos contra é o discurso de ódio. Cabe exclusivamente ao Congresso Nacional decidir o tempo e a oportunidade sobre legislar a respeito de uma determinada matéria. Afrontar a este princípio gera desequilíbrio institucional e constitucional.